Senhoras e senhores, nossa cordial saudação no momento que estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, neste momento convidamos a todos, todas, e não importando o local, importando, como sempre digo, importando a vibração que a gente torne a partir de agora. Porque dependendo da vibração que nós nos encontrarmos, teremos mais ou menos facilidade para os espíritos amigos nos acessarem e nos trazerem as boas intuições. Então, acalmando nossas mentes, nossos corações, e quem sabe uma respiração mais tranquila. Os que puderem, dependendo do local que se encontram, fechar os olhos e na sequência pensarmos em Jesus. Experimentemos, pensando em Jesus. Eu tenho certeza que todos nós sentiremos algo diferente, porque Jesus é isto. Pelo seu grandioso amor, as suas vibrações gigantescas nos atingem de uma forma muito branda, muito tranquila. Assim, vamos nós pedirmos ao Pai Maior: Deus, dai-nos as forças que necessitamos. Forças que necessitamos aos enfrentamentos que estão dentro de nós. As tendências ao erro que ainda possuímos. Dai a nós todos alegria quando praticarmos as tuas leis. Dai-nos aquele contentamento que torna o nosso coração radiante nestes momentos. Permita aos bons amigos, bons tarefeiros, que, se for possível, aliviar as dores físicas de irmãos e irmãs que neste momento padecem com seus corpos adoentados, ou até mesmo aquelas dores da alma, aquelas dores que não têm explicação, aqueles sentimentos por vezes de ter tudo e não ter nada, aquele vazio. Que os bons espíritos nos deem passes neste período do nosso diálogo fraterno, a fim de que possam essas energias que acabam tumultuando nossas mentes, trazendo por vezes o vazio existencial, que desapareçam ou que sejam aliviadas. Enfim, que Deus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Nossa reflexão de hoje se refere em nossas tarefas. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas
é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo, e aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. O que o irmão Jussi encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Pois bem, Antônio, se nós tivéssemos alguma dúvida em relação à orientação de Paulo aos romanos, com a explicação de Emmanuel, nós não temos mais. Trata-se daquele velho dilema do ser humano, da briga constante dentro de nós, do orgulho e da humildade. Então está no capítulo 7º, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Que ali nós vamos trabalhar essa questão que o Espírito Lacordaire nos oferece, uma reflexão muito boa sobre orgulho e humildade. Lá também tem um alerta, numa parábola de Jesus, que quem se elevar será rebaixado, né? E não podemos esquecer que Emmanuel faz uma referência muito interessante, que serve para todos nós, para balizamento da nossa situação. Aprendizes do Evangelho. Aprendizes, Antônio, não doutores do Evangelho, não profetas, né? A nossa condição é de quase total ignorância ainda em relação às leis maiores. Então, baseado nisso, nós estaremos nos enquadrando na reflexão e no recado que Paulo oferece aos romanos. Será que então seremos, olha a pergunta, os bem-aventurados porque somos humildes? Porque será que seremos nós esses bem-aventurados? Esse é o primeiro problema, eu diria, da raça humana. Sempre nos damos uma medida maior do que somos. E aí começa todo o problema, Antônio. Todo o problema. Porque depois de nós nos darmos a medida maior que somos, temos que sustentar isso. E tentando sustentar essa medida que não temos, praticamos atrocidades de toda a ordem. E atrapalhamos muito a nossa vida. Por isso a orientação de Paulo, ela é magnífica. Seja o tamanho que você é. Siga a natureza. É isso. Aos pouquinhos tem que começar lá de baixo. Seja o tamanho que você é. É aquela história, né? A natureza não dá saltos, né? Não tem como. Não tem como nós, então, olharmos para uma edificação pronta sem apreciarmos a obra do pedreiro, né? A arte de todos os envolvidos. Ali... Aquele que escavou na terra, né? E aí, Antônio, por vezes, continuando essa relação, a gente não observa quanto amor, quanta entrega tem ali, né, de irmãos nossos, numa edificação material. E onde eu creio que nesta chamada, neste raciocínio do Jussi, ali por Lacordaire, a gente começar a olhar, né, olhar para o todo com mais atenção e percebermos que as coisas de Deus estão à nossa volta de um jeito importante. Me parece que também este ensinamento, esta exposição de Emmanuel acerca do ensinamento de Paulo, nos traz por vezes
em grau maior, um excesso de futuro, né? Existe essa possibilidade. E aí, esse excesso de futuro nos trazer ansiedade. E a ansiedade traz aquele vazio existencial. E aí, por vezes, lá na frente, a gente acabe nos perdendo numa depressão profunda. É trabalhar na esfera da sua atribuição, naquela velha ação da caridade, que é o próprio amor em ação. Começar aos pouquinhos, não querer já dar um pulo, dar um salto. Trabalhando em casa, trabalhando na sua vila, no seu local de trabalho. Enfim, com as pessoas que se aproximam de ti, não querendo dar um salto lá em cima já, não é isso, Luci? Exatamente, Antônio. Não teremos lastro, né? Não teremos lastro, porque Jesus não veio teorizar a lei de Deus. Jesus veio dar o exemplo. Ele ensinou dando o exemplo, praticando, e nos convidou a fazer o mesmo. Ah, somos cristãos? Aquela velha história que eu digo, somos cristãos por opção. Ah, somos? Seguir Jesus significa aprender e praticar o que ele ensinou. Então, ele ensinou que nós vivenciássemos a lei de Deus. E aí a natureza vai fazer com que a gente, Dilson, devagarinho, tropeçando, levantando, acertando, errando, iluminando, apagando, vamos nos fortalecendo na estrada da vida, e o que nós queremos, vamos dizer assim, como sonho, quando estivermos preparados, nos será acrescentado. Naturalmente, sim. Antônio. Eu estava aqui, continuava pensando, né? Nos nossos irmãos que vivem esses tormentos do excesso de futuro por conta, eu creio que esteja aqui dentro desse ensinamento, porque o ensinamento do Emmanuel, a explicação dele, ele trabalha essas questões da gente já olhar lá a obra pronta sem perceber o trabalho necessário para a construção da obra, todo esse caminho pela qual a gente também falou que a natureza não dá saltos. O excesso, o indivíduo, e aí ele preso às questões materiais, deixando as questões de Deus, dos espíritos de lado, ele se permite este arrastamento e acaba então criando dentro de si conflitos existenciais. E muitas vezes a doença da ansiedade, ela começa por esse excesso de futuro. E ele ansia aquela situação de uma forma tal que acaba redundando em enormes mazelas. Isso no aspecto prático, fático, pelo qual a gente percebe que o indivíduo que não é brando, que não é calmo, que não é pacífico, que não tem paciência, ele acaba se perdendo. Vejamos assim. A humildade traz paciência. Abracemos os deveres humildes. Eu fiquei lembrando assim dos porteiros, das secretárias, os porteiros de qualquer local. Mas vamos falar das igrejas, das casas religiosas, das casas espíritas, a importância que tem um porteiro. Ele não está ali para atacar ninguém, ele está ali para receber as pessoas que estão chegando naquele local e querem ver esta recepção calorosa. Seja muito bem-vindo aqui. Ele não vai estar atacando ninguém. Numa casa religiosa, a importância daquele que fica na portaria. Numa secretaria de um médico, a secretária de um médico, por exemplo, quando chega o doente, ele está com doença, ele está fragilizado. Na secretaria de um hospital, então ele precisa de um olhar carinhoso, de um sorriso. Sente-se aqui, te acomoda que nós vamos te atender agora nesse momento. O médico já vem, vamos fazer a tua ficha. Então, todo mundo voltado para isso. Esse é o grande dever, são as causas humildes, as tarefas humildes é que nos faz grandes. E não é o que está lá dentro, às vezes, que só faz aquilo por fazer, mas aquele que está na chegada, na recepção de qualquer coisa,
no telefone, como ele se manifesta no telefone, parece que não é nada, é sim muito importante. E para que possamos compreender o que o Antônio disse, não só compreender, praticar, sentir, aceitar, é preciso que a gente se dê como espírito encarnado. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Porque os poderes efêmeros da Terra é que fazem as diferenças absurdas que nós temos a que fazer o enfrentamento, Antônio. É esses poderes, esses títulos de grandeza que a matéria oferece, não passam do túmulo, meus queridos. Não passam do túmulo, ficam tudo na terra. Para enxergar este irmão que o Antônio citou em várias situações de operacionalidade, como um irmão igual a nós, nós temos que nos olharmos como espíritos em evolução na escola da vida, sem diferença entre A, B ou C. E aí a vida fica mais fácil e o orgulho se encolhe. Utilizando a ilação do Antônio, o porteiro daqui da casa espírita, ele necessita estar em paz consigo mesmo. Ele tem que estar em paz. Ele não pode ficar ansiando um outro cargo. Ele tem que estar em paz e se entregar. Nem julgando que ele é pequeno porque está ali. Isso é importante. Nem se culpando, nem se julgando insuficiente, né? Incapaz. Ele estando em paz, ele vai entregar amor. Ele vai entregar o que ele tem de melhor. E jamais se tornará ansioso. A lei do amor em ação, em todos os locais, e sempre começa do início, do princípio, do lá de baixo para cima. Isso é importante. Tem pessoas que se sentem desprestigiadas pelas missões que recebem. Por isso, eu poderia dar mais, né? Por isso, Antônio, que esses locais religiosos, eles se apresentam como exemplo, né? Nesses locais religiosos, eu estou lembrando aqui da nossa casa espírita, física, onde nós trabalhamos, né? Não existe diferenciação, não tem subordinação por atividade, não tem o A mais importante que o B, todos podem fazer e fazem aquilo que é necessário para que o amor se estabeleça no ensinamento de Jesus no trabalho da casa espírita. Dia desses, há um tempo atrás, tinha duas pessoas cuidando da portaria da casa. Passa do outro lado da rua, ao largo, uma pessoa. E vê aquelas pessoas ali na frente sorrindo. Estavam conversando entre si e sorrindo, olhando para fora, sorrindo. Essa pessoa passou e chegou à portaria e perguntou: posso entrar aí para assistir a palestra, o que estão falando aí? Pode sim, fica à vontade. Fique à vontade, que Deus lhe acompanhe. Entra aqui, o salão está ali. Ele entrou, assistiu a palestra. Foi atraída, né? Foi atraída. E na saída da palestra ele encontrou os dois que estavam lá na frente esperando a saída das pessoas, também importante. A pessoa chegou, abraçou os dois e disse assim: eu estava indo para o Morro da Cruz me atirar. E vocês aqui me salvaram. Aqui na frente da casa vocês me salvaram. Que maravilha de arrepiar, né? Pois é. História real, gente. Não tô falando bobagem. E eu insisto então. É necessário nós encontrarmos uma paz interior. E não importa a nossa profissão. Não importa o local que estivermos. Que a gente consiga abstrair o que há de melhor nas coisas ao nosso redor, porque são todas coisas de Deus. Quanto mais simples for a nossa forma de ser, mais possibilidade de estarmos em paz acontecerá. A simplicidade do ir e vir, do viver, facilita muito a vida. O exemplo que tu deste, Dilson, é um dos grandes malefícios que a humanidade enfrenta hoje, né?
que é esse excesso de futuro, né? É. As pessoas, elas estão sempre em busca daquilo que O amanhã. o amanhã, que é transmitido. Esqueceu hoje. E esquece de viver. Esquece de viver o hoje, que é o mais importante. E estamos aí praticamente no final do trabalho de hoje. Gente, nós estamos aqui como se fôssemos doutores. Não, doutos. Não. Porque nós nunca podemos buscar a glória do conhecimento superior. Por mais que nós conheçamos alguma coisa, nós temos que sempre estar esperando. Foi aquilo que Deus nos emprestou. Mas temos que esperar aquele que está lá atrás. Esperando que nós vá buscar pela mão e trazer junto conosco. Não podemos deixar lá para trás. Só porque conhecemos um pouquinho mais, que não é nada. Mas tem gente que conhece menos, que precisam da nossa ajuda. Pensem sempre nisso. O conhecimento superior não dá amor para ninguém. Estamos aí nos finalmente, né? Sim. Pois é. Esta, talvez uma frase de tempo ainda de frisar ainda com nossos irmãos aí, né? Esse olhar para dentro de nós e observarmos que não importa se o outro já tem ou não tem, para o futuro do meu espírito, a minha verdadeira felicidade. Importa para mim que eu encontre essa paz dentro de mim, me aceite como eu sou, ou como eu estou naquele momento, sem excessos de futuro, porque não vai me trazer benefícios. Também seja um excesso de futuro querendo mais, ou com medo de algo, de alguma reação, algo assim, que eu consiga viver aquele instante e abstrair de todas as pessoas que estão próximas de mim, de tudo que existe ao meu redor. Coisas boas. Todos temos algo bom para oferecer. E o meu irmão, algo de bom ele pode me oferecer. Para tanto, eu tenho que desejar, eu tenho que afastar do meu coração esses sentimentos que não vão me tornar mais feliz. A natureza não dá saltos, que eu tenha paciência, que eu seja humilde e espere. E tudo me virá. Irmãos do por favor, a prece de encerramento. Então, continuando no raciocínio do Gilson, nos acomodemos, como diz o apóstolo Paulo, nas coisas humildes. A humildade nos livra de muitos, mas muitos sofrimentos. A humildade nos eleva, nos coloca no lugar correto, não nos coloca em confusão. A humildade, ela tranquiliza, refrigera a pressão da nossa vida. Que ambicionemos as coisas segundo o nosso próprio mérito, a nossa própria conquista, o nosso próprio esforço, dimensionando sempre que aquilo que temos e aquilo que somos deve ser também direcionado à graça daquilo que Deus nos deu. Nunca temos tudo por nós, muito recebemos nesta vida e somos muito gratos por isto, Senhor. Não imaginamos ainda o valor da família em nossas vidas e todos temos uma família. Não imaginamos ainda o valor de um lar e todos temos um lar. Não imaginamos ainda o valor da saúde e todos podemos ser saudáveis. O aprendizado nos qualifica para a vida, mas a humildade nos aproxima de Deus, nos dá aquele poder interior da fé, da coragem
e da esperança. Que possamos todos, onde estivermos neste momento, refletirmos desta forma e que Deus abençoe a cada um e a todos, sempre que assim seja.